Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente inicia as análises do ano de 2001 com o filme Entre Quatro Paredes. Olha, esse trabalho foi lançado em um momento de grande crescimento do cinema independente norte-americano. Para você que já acompanhou aqui as discussões do ano de 1996, já sabe que essa vertente do cinema lá dos Estados Unidos vinha crescendo de forma substancial desde o início da década de 1990, com algumas iniciativas como o Festival de Sundance, que foi justamente onde esse trabalho que a gente vai analisar recebeu críticas altamente entusiasmadas e que potencializaram o interesse da Miramax na compra dos direitos de distribuição da obra pelos cinemas estadunidenses. E a estratégia deu tão certo que Entre Quatro Paredes foi o primeiro filme oficialmente selecionado para o Festival de Sundance, também indicado na categoria de melhor filme para o Oscar. E não é difícil perceber logo à primeira vista que esse é um trabalho que pode ser facilmente considerado como pequeno. Ou seja, aquele filme quieto, intimista, que explora muito mais os desejos reprimidos do que o espalhafato. Até numa contraposição bastante drástica entre os filmes que a gente estava analisando do ano de 1956, nesse caso, Entre Quatro Paredes foca as suas atenções nas relações humanas, que vão acabar dando o tom de toda a narrativa do início ao final da projeção. O filme começa enfocando no relacionamento entre o jovem Frank Fowler, interpretado pelo ator Nick Stahl, e Natalie, vivida pela atriz Marisa Tomei, que é uma mulher 10 anos mais velha, já com filhos, e que vive separada do seu marido, Richard. Natalie e Richard têm aí um relacionamento não muito saudável, onde ambos ainda estão casados, mas já vivem separados e em constante conflito, tanto por ciúme quanto pela guarda do filho. No, I don't change. Everything around me changes. You change. You take my house, and you take my kids, and you fuck this other guy. Observando tudo isso de fora, estão os pais do jovem Frank, interpretados pelos já veteranos Tom Wilkinson e Sissy Spacek. Eles têm aí opiniões um pouco diferentes em relação à aprovação ou não do romance do filho com aquela mulher. Enquanto o pai não vê tantos problemas assim, a mãe vê nela uma ameaça e prefere que o filho dedique seu tempo aos estudos, que iriam lhe conferir um futuro, por assim dizer. Independente dessas opiniões, no entanto, o romance segue em frente até o momento que a gente tem o grande ponto de virada dessa história a partir de uma tragédia. A partir daqui é que o verdadeiro mote do filme começa a ser explorado e se transfere de uma possível relação amorosa entre um casal para as consequências da morte de um jovem para seus pais. São várias as sequências onde a gente vê o diretor explorando a dor e o sofrimento de cada um deles e de maneiras bastante diferentes. Enquanto a mãe explicita mais a sua dor e desolação, o pai tenta seguir adiante, se apoiando em situações cotidianas ou então em seus amigos, com quem até joga baralho aí de tempos em tempos. Say something for Christ's sake. Quit pussyfooting around me. You want me to stare at these cards all night? There are things of which I may not speak. There are dreams that cannot die. Ocorre que a sucessão de situações onde a gente vê cada um deles reagindo de maneiras diferentes e tentando enfrentar o problema, acabam desencadeando um novo problema, que é justamente o agravamento de questões comuns de relacionamento entre o casal e que há tempos eram guardados de forma abafada. Ou seja, todos os elementos que constroem um casamento e que estão presentes ali no dia a dia do casal ao longo de várias décadas começam a vir à tona em função da morte do filho. Isso vem sendo construído pelo roteiro de forma crescente até que a gente chega na melhor sequência de todo o filme, sem sombra de dúvidas, que é um diálogo franco e bastante combativo entre os dois. That I let him get away with everything! Everything! Yes, and why? Why did he never come to you? He wouldn't listen to me, man! No,
because you never listened to him. No, but you did. You want to know why our son is dead? You really want to know? He was with her not because of me. He went there because of you. Yes, he did, because you are so controlling, so overbearing, so angry that he was it, that he was our only one. That is not true. Oh, yes, it is. Yes, it is. Even when he was a kid, you were telling him how he was always wrong. You're so unforgiving. You are. That's what he said. O filme ainda introduz uma questão muito pertinente e que inclusive faz muito sentido para a gente aqui no Brasil, que é a questão da eficiência dos sistemas de justiça. A gente descobre ao longo do filme que o assassino em questão não vai ficar preso, sendo liberado principalmente após o depoimento da personagem de Natalie, o que torna a situação ainda mais insustentável para aquele casal. E no momento que o pai tenta recorrer ao advogado, sabendo o que poderia ser feito, tendo em vista que ele tinha certeza do assassinato e que tudo indicava isso, esse claramente se esquiva e tenta dar aí respostas fáceis e que não resolvem nem de longe o sofrimento e a dor desse casal. Tem inclusive aí uma sequência muito boa, que eu gosto muito, onde o diretor relaciona o exercício da advocacia com os ganhos que ele tem financeiros com essa atividade. Enquanto eles estão conversando ali na rua, o advogado mexe no seu bolso e a gente escuta aí o barulho de chaves e moedas. Numa analogia muito boa aí para representar que aquele profissional na realidade não estava interessado com a resolução do caso, e sim com a continuidade das etapas judiciais para assim ganhar mais dinheiro. We really are doing everything we can. Why am I going to lie to you? All we've got is Stroud. He claims that there was a struggle. Forensics can't determine if there was a struggle because of the condition of the house when Frank got there. E essa falência da justiça inevitavelmente acaba nos levando a uma outra questão, a da vingança. Se a gente recordar que a sociedade norte-americana estava bastante fragilizada em função dos acontecimentos do dia 11 de setembro, fica mais fácil entender a motivação do mesmo para a alta receptividade do trabalho nas telas de todo o país. Bem ou mal, o que o filme acaba abordando é o fato de que, em situações extremas, até mesmo um casal pacífico e de valores morais e éticos bastante intactos passam a repensar suas escolhas em função de uma conjunção de fatores aonde a própria sociedade não ajuda na resolução desses casos. Todas essas questões e elementos são colocadas de uma forma muito habilidosa pelo diretor Todd Field. Pack clothes for warm weather. You're gonna jump bail. Eu gosto bastante desse estilo de direção nesse tipo de produção, uma vez que o trabalho do diretor não se pretende aparecer mais do que os outros elementos que constroem a trama, e abre inclusive espaço para a gente observar melhor o roteiro e o elenco. Field estreou no cinema de longa-metragem justamente com esse trabalho e ainda viria a produzir anos mais tarde o filme Pecados Íntimos, que é outro trabalho de muita qualidade. Tom Wilkinson, Sissy Spacek e Marisa Tomei foram todos indicados por suas interpretações nesse papel. E eu confesso que essa é uma das maiores forças desse trabalho. Eu destaco, no entanto, a interpretação justamente da já veterana Sissy Spacek, que na minha opinião faz com esse trabalho uma das maiores atuações de toda a sua carreira e acaba inclusive roubando a cena aí em várias das sequências. A maneira como ela consegue transparecer a dor e o sofrimento daquela mãe em meio a todos os elementos que a cercam, inclusive fora do seu contexto de lar, me impressionou bastante e eu acredito que também vai te agradar de maneira definitiva. I don't know what to do. I feel so angry. Agora uma curiosidade em relação ao título original desse trabalho, In the Bedroom, que é uma referência a uma armadilha usada pelos pescadores para capturar lagostas. O equipamento específico utilizado na captura desse animal é conhecido como bedroom e tem a característica de conseguir suportar apenas 2 animais ao mesmo tempo antes que os dois comecem a se atacar até a morte. Uma clara referência ao relacionamento amoroso que a gente acompanha logo no início do filme. You see what happened to this poor fellow? What? Oh, look, he lost an arm. See, the trap has nylon nets called heads. 2 side heads to let the lobster crawl in. And inside, they call a bedroom head. Hold the bait and keeps them from escaping.
You know the old saying, two's company, three's a crowd? You know, it's like that. You get more than two of these in the bedroom and chances are something like that's gonna happen. Na minha opinião, a produção Entre Quatro Paredes realmente é um dos melhores filmes independentes do ano de 2001. Did you do it? E você aí, gostou do filme, do elenco, das atuações, do roteiro? Deixe aqui embaixo seu comentário, participe desse espaço. Também curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal. A gente prossegue com as análises dos filmes de 2001 com a produção Assassinato em Gosford Park, do diretor Robert Altman. Você não pode perder, né? Eu espero você aqui.